As vendas de produtos orgânicos cresceram 150% em meio à pandemia. Apenas em 2019, o setor movimentou cerca de 4 bilhões de reais no mercado nacional. E a região sul concentra o maior número de consumidores de produtos orgânicos do Brasil. Mas o que é agricultura orgânica? Como saber se o produto realmente é orgânico? E qual a tendência desse setor? Quer saber das respostas? Fique aí, o Agro Urbano está no ar. Olá, boa noite! Hoje vamos falar aqui no Agro Urbano TV sobre produtos orgânicos e o seu crescimento no mercado de alimentos. Conforme uma pesquisa realizada pelo Instituto Organis, 84% das pessoas entrevistadas preferem feiras livres para comprar seus produtos orgânicos. Mas vamos saber então do Sandro Marques como que os mestres da cozinha fazem para comprar seus produtos. É pela internet, através de feiras também, Sandro? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Emerson. Olha, eu tenho a sorte de ter uma feira de orgânicos aqui, direto do produtor, pertinho de casa. Mas a verdade é que os cozinheiros têm cada vez mais se aproximado dos produtores, criando laços, conhecendo o produto na sua origem, o que facilita depois eles já saberem como é que vão usar esses produtos na cozinha e acaba sendo uma fonte de divulgação bastante importante para o próprio consumidor. Mas eu sei que aí em Porto Alegre tem uma feira super bacana que acontece também na Secretaria da Agricultura, né? Tem sim, todos os sábados tem essa feira, que é uma forma também de aproximar o produtor ao consumidor, mas existe muitas controvérsias ainda nesse setor, a questão da produção, da escala, da questão da saúde, por isso que a gente reuniu hoje aqui dois convidados que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse setor, vão nos trazer informações preciosas. É o Alexandre Chu de Oliveira, ele é gerente nacional da EcoCert, uma das maiores empresas certificadoras de produção de orgânicos do Brasil. E também o Gilmar Belé, que ele é agricultor agroecológico e economista. Existem muitas dúvidas sobre essas questões que a gente vai tentar aqui esclarecer. Mas antes de iniciar o papo, para que a gente possa introduzir isso assim de uma forma saborosa, vamos dizer assim, o Sandro sempre traz uma receita para a gente saborizar os nossos programas, vamos dizer assim. E o que tu preparou hoje, Sandro? Olha só, hoje eu vou dar uma receita, que é a receita que transformou a minha cozinha. E acho que ela tem a ver com o tema do nosso programa hoje, que é criar sistemas de produção que sirvam para regenerar o nosso planeta. Então eu vou ensinar um caldo de base que eu uso para todos os preparos que eu vou fazer. E olha só, eu começo com um pote de sorvete que precisa ser reutilizado, afinal, se a gente não reutilizar isso aqui, ele pode não ser descartado corretamente e vai demorar muitos anos para se decompor. E o negócio é o seguinte, dentro desse pote, eu vou guardando todos os restinhos, as sobras, cascas de vegetais que eu, durante os meus preparos, vão sobrando. Então, aqui vai uma folha murcha de uma verdura, pode ser alface. Quer ver? Vou mostrar outra coisa que é super importante. Aqui, o toquinho do... Mais para o lado. Eu sempre erro o lado. O toquinho da abobrinha, que a gente não usa. E eu vou guardando isso no freezer, cru, do jeito que saiu ali da tábua de cortar. Quando esse pote está cheio, eu coloco uma quantidade de água, a gente vai deixar essa receita no canal do Agro Urbano no YouTube, eu coloco água, alguns temperos e no final, olha só o que eu tenho aqui, caldo de legumes, maravilhoso, incrível, dá para fazer risoto, dá para fazer sopa, não dependo de nada industrializado e não desperdiço nada do que vem aqui para a cozinha dos meus orgânicos.
Cozinha sustentável e nutritiva do professor Sandro Marques. Muito bem, muito bem. E a questão da saúde é um dos pontos também fundamentais no nosso assunto de hoje, que é a questão dos produtos orgânicos. Então, vamos começar já, de primeira, falando com o Alexandre, que está lá em Santa Catarina. O Alexandre, como eu disse, ele é da EcoCert, uma das maiores certificadoras que tem dos produtos orgânicos. E essa questão da certificação é um dos pontos também fundamentais, que é o que dá segurança para quem está consumindo um produto orgânico. Diante disso, Alexandre, o que as regulamentações hoje, elas dão essa segurança para o consumidor? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, pessoal. Boa noite, Emerson. Sim. Hoje eu costumo dizer que esse processo da certificação, ele formalmente no Brasil, ele começou em 2011, quando a lei de orgânico nacional entrou em vigor, e aí a partir daí você teve um marco histórico em que você tem as condições para fiscalizar, para dizer o que é de fato essa produção, o que pode ser considerado um produto orgânico, e você começa a ter um arcabouço teórico e ferramental para, de fato, desenvolver esse mercado. Então, hoje, eu tenho a total tranquilidade de dizer que o sistema é muito, mas muito mais seguro do que era há 10 anos atrás, ou até 15 antes da lei. Né? Você tem isso, de fato, você já tem essa... Né? Perfeito. E quais são os modelos de certificação que existe? Essa que é privada e uma participativa, né? Isso, perfeito. Você tem o selo do CISORI, que a gente chama, que é a identificação do produto na gôndola. Ele é o mesmo, tá? Ele vai ser o mesmo selo visualmente falando, e aí você tem uma menção, que são sistemas um pouco distintos, são modalidades, ambas válidas, ambas acreditadas, né? Ambas têm a fiscalização do mapa. A auditoria ela tem, além do mapa, a fiscalização do Inmetro também, das nossas atividades, para que a gente possa certificar o produtor ou empresa. Então, as duas são válidas e as duas têm os requisitos, vamos dizer assim, para operar e operar com eficiência, ou seja, dê um nível de segurança para o consumidor, que é o que se pretende, né? Me explica para nós qual é a diferença entre uma e outra. Basicamente, o sistema de certificação por auditoria, que é o que a EcoCert atua, né? Ela é uma terceira parte, ou seja, o produtor ou empresa, ele contrata a EcoCert vai lá, verifica todas as receitas dele, o jeito que ele está fazendo a produção, o processamento, vai na empresa, na fábrica, vê a rotulagem, enfim, você faz todo um levantamento para poder ter a segurança de, no final, dar uma chancela, um papel dizendo que, ok, esta produção, esse lote, ok, para vender, tranquilo. A parte da certificação participativa, o nome já diz, né, é uma modalidade muito popular no Brasil. Ela prevê o quê? Um grupo de produtores que se organizam entre si, né, com uma instituição de fundo que faz o papel dessa verificação, em que os pares, né, os pares daquele grupo, eles se fiscalizam, vamos dizer assim, para garantir que, no todo, aquele grupo, como um todo, esteja num padrão, né, atendendo aquela legislação. Porque cabe dizer também, cabe frisar que a legislação ela é uma só. Então, ela é única. Se ela diz que um tipo de manejo tem que ser feito com XPTO, sementes ou insumos, é o mesmo, tanto você esteja na auditoria quanto na participativa. Portanto, o que muda são algumas nuances de ter um controle externo e entre grupo, basicamente. Né? Legal. E isso é bom que agora você explicou dessas duas modalidades, e aí a gente vai colocar, então, o Gilmar na conversa, porque o Gilmar Belé, além de agricultor ecológico, ele é economista, ele é diretor numa cooperativa também de agricultores, a Essia, e eu queria saber do Gilmar
Como é esse processo também de vocês lá de certificação também, uma forma de garantir para o consumidor que o produto realmente é orgânico? Boa noite, Gilmar, obrigado pela presença. Boa noite, Alexandre. Boa noite aos colegas participantes desta conversa. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem uma imensa alegria estar participando desse programa agro-urbano. Então, a gente começou há bastante tempo, nossa cooperativa, nosso grupo. Iniciamos nossos trabalhos desde 1990. E aí nós começamos numa época que não tinha ainda nem certificação de produtos orgânicos aqui no Brasil. Não tinha a lei ainda, que nem o Alexandre falou. Então, nós começamos muito cedo esse trabalho com produção orgânica. Na época, quando nós iniciamos, era produção ecológica. Nós denominava assim, aqui, pelo menos na nossa região. E o nosso forte sempre foi fazer feiras. Antes da certificação, o que havia era uma credibilidade entre essa aproximação do consumidor e do produtor. Ali havia uma relação de confiança. Claro que isso aí é possível perante uma feira, né? Na feira tem esse entendimento, mas quando que o produto vai para o mercado, ele se distancia já, né? Não tem mais esse contato direto. Por isso que é importante a certificação, né? Então, ela dá essa garantia também, né? Nós, atualmente, estamos com a certificação participativa, a Ecovida, aqui, que nos certifica. Nós fizemos parte desse processo, que nem o Alexandre falou. Já tivemos experiência também com a EcoCert, também, um bom de trabalhar. A gente sugere muito a EcoCert também, que é uma empresa respeitada, assim como as outras também. A gente não faz distinção entre uma e outra. Simplesmente a gente está agora com essa Ecovida, que a gente participa desse processo de certificação. Sim. Eu até não te perguntei inicialmente, quais são os produtos que vocês têm lá, produtos orgânicos, o que na agroindústria também, e fala um pouquinho da questão da produção de vocês também, por favor. Nós temos uma produção bem diversificada aí, desde o início, por a gente se dedicar a uma parte da nossa produção, vender em feiras, então a produção nossa aqui é bem diversificada. Nós temos aqui as frutas da região, quase todas a gente cultiva. Nós temos a uva, a maçã, o caqui, nós temos mirtilo, ameixa, pêssego. Sim, quase todas as frutas aqui do nosso clima tropical. Nós temos verdura, hortaliças, de modo geral também. Tomates, batata, cebola, alface, brócolis, couve-flor, sim, uma série de coisas. E nessa experiência que a gente iniciou, nós começamos a feira, daí a gente percebeu que parte da nossa produção a gente não conseguia comercializar, era o caso da uva. A gente fazia ela ecológica, produção orgânica, só que não conseguia vender ela toda in natura. Daí que surgiu a nossa primeira experiência com industrialização. Bom, vamos industrializar essa uva e vamos ter o produto, o derivado da uva para o resto do ano. Aí que nós começamos com o suco de uva, foi o principal carro-chefe. Aí assim veio o tomate também, nós fizemos o molho, o extrato de tomate, que são nossos principais produtos. E assim uma série de produtos depois que vieram na sequência, suco de maçã, suco de mirtilo, suco de tomate, suco de amora. E aí a gente vende, uma parte nós vendemos nas feiras livres, em Porto Alegre, por exemplo, e vendemos também para fora dos outros estados aí, inclusive São Paulo. Eu tive a oportunidade de participar em 92, uma feira lá no Parque da Água Branca, 92 ainda. E aí, Sam, da tua região? Tá do lado de casa. E agora foi feito em São Paulo. Exatamente. E eu já tomei um suco Aécia, quando o Emerson me falou que tinha te convidado e falou da cooperativa, eu falei, opa, eu conheço esse suco. Agora eu tenho uma pergunta, que do ponto de vista de consumidor pode ser um pouco confuso. O Alexandre falou orgânico, depois um de vocês falou agroecológico, depois ecológico, eu sei que tem biodinâmico. Então, assim, tem um conjunto de coisas que para mim chega como orgânico, mas eu acho que tem aí algumas diferenças e eu queria entender um pouquinho melhor o que são essas diferentes correntes de manejo. Quem sabe, Alexandre, começa explicando.
ele surgiu antes até da Gilmar, certificação, vai por isso que a gente tinha um termo aqui que a gente se referia a produto ecológico, né? Só que depois que surgiu a lei, então ficou a denominação nacional é orgânico. E ainda há um entendimento assim, às vezes parece assim que acho que tem um entendimento que o produto orgânico é aquele produto isento de veneno que segue todo o padrão de produção, que não é isento de qualquer pesticida ou insumo químico, e porém ele é um determinado produto. Às vezes na mesma propriedade eu posso ter produção orgânica e convencional. Então, do meu ponto de vista, eu não sou tão ecológico se eu não faço a produção 100% na minha propriedade. Então, a gente vê isso. Se a gente conseguir fazer no nosso ambiente o máximo possível, fazer toda a minha produção orgânica, eu tenho um ambiente mais ecológico do que se eu fizer uma parcela e fizer um produto só orgânico. E os demais eu for fazer convencional. Então, isso seria um benefício, eu acho, maior. Certo, e além de tudo... E, Alexandre, do ponto de vista da certificação, teria também alguma forma de poder fazer uma distinção e não ter essa confusão, como o Sandro falou? O que você tem na certificação porque assim, veja bem, o que a gente está falando sempre é do ponto de vista da lei, né? Então, se você pegar a legislação hoje para um consumidor, primeiro, você só pode vender um produto rotulado como orgânico, dizendo produto orgânico, se ele tiver 95% dos seus ingredientes orgânicos, comprovadamente, né? Feito um processo de verificação e tudo mais. Para o consumidor é isso que vale. Então, o que ele vai ter que procurar, né, não é nenhuma outra denominação. Ele tem que ver aquele selinho do CISORG em que está lá escrito produto orgânico. Ou seja, aquele que teve 95%. Além disso, também do ponto de vista da legislação, no Brasil, se você tiver entre 70% e 95%, você ainda pode rotular como produto com ingredientes orgânicos. Ou seja, é aquele, de repente, o Gilmar está lá, putz, não consigo chegar nos 95% porque faltou alguma coisa aqui na receita, mas ele já tem todo um esforço, né, para fazer o manejo orgânico. Então, a lei diz que ele consegue fazer se ele estiver dentro daquela faixa. Tá? Então, são as duas menções do mercado que são possíveis de encontrar, que o consumidor tem que estar verificando. Tá? Produto orgânico ou com ingredientes orgânicos. Mas aí, Alexandre, você falou de produtos que já são mais ou menos processados, como um suco e um molho de tomate, como o Gilmar disse, né? E agora, do ponto de vista de cultivo, de produtos em natura, como a cenoura e a abobrinha que estão aqui na minha frente, existem formas diferentes de manejo, linhas diferentes de cultivo, mas que no final também ganham o selo de orgânico, independente da forma como foram manejadas? Não, talvez até o Gilmar possa detalhar um pouquinho melhor, mas a princípio você vai ter, como eu falei, é sempre o pano de fundo de estudo é o que a lei diz. Então, se ela diz que você tem que fazer um manejo específico, um insumo, uma semente, é aquilo, ponto. Não tem outras condições ou jeitos, né, que você, não, mas eu faço um pouquinho assim, não. É bem claro, na verdade, o que está lá. O que existe, na verdade, quando a gente fala assim de uma forma de entrar, vamos dizer assim, no mercado, é o período de conversão. É o que a gente chama, né, popularmente de período de conversão. Ou seja, eu sou um produtor que estou há 10 anos fazendo de forma convencional e acho que é uma boa, gostei, quero investir na saúde, na minha, nos consumidores, quero ganhar um pouco mais por isso, e aí vou fazer orgânico. Bom, ele vai fazer um plano, ele vai ver. Dependendo, a lei te diz que você tem que passar um tempo de, entre aspas, descontaminar aquele solo, que pode ser de 12 meses até 24, depende do que você vai plantar lá.
Então, isso às vezes acontece, né? Às vezes não, quer dizer, isso acontece. Então, quando eu vou entrar nesse mercado como produtor, eu vou produzir, esse seria o caminho, né? Então, ou a tua área está lá parada, e aí você tem uma derrogação, porque estava parado, não fazia nada, confirma aquilo, toca em frente. Ou você entra nesse período de conversão e você vai entrando nesse ritmo até você estar apto a receber a certificação e 100% orgânico. Vamos saber, então, do Gilmar, como é essa questão aí do manejo, da produção mesmo, e tudo o que vocês precisam atender para realmente chegar a levar um produto orgânico até o consumidor. Conta um pouquinho dessa parte para nós, por favor, Gilmar. Eu só queria complementar um pouco o que o Sandro tinha perguntado daquele produto não processado. Aquele não processado, se não tiver 100% orgânico, ele não recebe o certificado, né? Ele não pode ter, que nem a exemplo do industrializado, que pode ter ingredientes não orgânicos. O in natura não pode ter nada, né? Não pode ter nenhum resíduo, né, Alexandre? Só para confirmar. Isso aí, perfeito. Exatamente. Tá, agora nosso método de produção. Tá, o nosso método de produção, então a gente se baseia sempre nas leis naturais, né, de trabalhar com os insumos que a gente tem primeiramente na propriedade, né, trabalhar com adubação verde, com rotação de cultura, de não trabalhar monocultura para esgotar o solo com uma cultura só, né, diversificar o máximo possível, conviver com o mato. A gente entende também, nós aprendemos que não existe inseto praga, mas existe inseto com fome. Se a gente tira todo o mato e deixa uma cultura só naquele ambiente, ele vai ter que, o inseto se alimenta, vai alimentar daquela cultura. Então a gente faz esse manejo integrado, né, com ervas, com mato e com a cultura, a diversificação das variedades. A gente tem também produtos naturais que a gente pulveriza, biofertilizantes, que nós pulverizamos conforme a necessidade também, né? E ao longo do tempo a gente percebeu também que nós devemos selecionar as variedades mais rústicas, que se adaptam mais ao local, ao nosso ambiente. Também as culturas um pouco mais difíceis, a gente aprendeu a trabalhar com plástico. Às vezes tem uma produção de tomate. O tomate é muito suscetível a dias chuvosos, quando chove muito. Então, uma das formas é fazer cobertura, trabalhar com a plasticultura, daí tu faz um ambiente protegido. Assim foi com a uva também. Então, são duas frentes aí, de trabalhar ou variedades mais rústicas, mais resistentes a seu habitat ali natural, ou faz uma proteção. Pois não? Certo. Queria perguntar, Sandro. Certo. A gente está encerrando já o nosso primeiro bloco, estamos já sobre o horário. Quer fazer uma pergunta ou quer deixar ela para o segundo bloco, Sandro? Fica para o segundo bloco. Vamos falar um pouquinho agora no intervalo dos azeites brasileiros. Com certeza, no quadro Um Rio de Azeite. A gente já volta já. Fique aí. Qual o melhor azeite do mundo? O grego, claro, desde que você more na Grécia e tenha um olival no fundo do seu quintal, o que é muito comum por lá. O azeite produzido perto da gente sempre vai estar mais íntegro e fresco, porque tem menor risco de sofrer danos devidos à luz e ao calor durante o transporte e o armazenamento. Outra vantagem, por viajar menos, emite menos carbono e ajuda a combater as mudanças climáticas. Conheça os azeites brasileiros, valorize os produtos nacionais e na hora de temperar sua salada, não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Voltamos com o segundo bloco do Agro Urbano TV, hoje falando sobre produtos orgânicos, sobre as controvérsias e as tendências desse setor aí que cada vez cresce nessa questão de consumo de alimentos e também do não alimentos também, que a gente vai falar sobre isso também. Mas quero saber lá com o Sandro como é que anda a receita que você está preparando para a gente hoje, aí, uma receita bem especial aí, hein, Sandro? Uma receita sustentável.
Muito sustentável, como eu disse, essa receita é uma base que serve para tudo, né? Eu estou aproveitando o meu caldo, que já estava aqui pronto, que eu ensinei a fazer no primeiro bloco, mas agora, ó, eu aproveitei umas abóboras cabotiã, piquei 4 xícaras de abóbora cabotiã, vou colocar aqui dentro do meu caldo, e enquanto a gente conversa, isso vai cozinhar, depois eu vou botar um gengibre, vou bater, liquidificar e vou ter uma sopa creme deliciosa para tomar no final do programa. Mas aí eu queria, então, fazer a minha pergunta. Eu sei, por exemplo, que a gente já está no finalzinho da temporada das abóboras. Logo mais não tem abóbora. Ou, se tiver abóbora, ela não vai ser uma abóbora produzida dentro da sua própria estação. A minha pergunta é a seguinte: o consumidor entende que orgânico tem uma qualidade melhor, mas ele entende a questão da sazonalidade, porque um orgânico produzido corretamente também não vai ter o ano inteiro por conta do manejo que é feito, respeitando as condições climáticas, tá certo, Gilmar? Tá certo. O consumidor consegue entender a questão da sazonalidade? Eles fazem o consumidor faz muita confusão, ele é acostumado no mercado de ir lá encontrar todo o produto que em qualquer estação, né? Então é porque há uma migração do produto, ele sai de um estado, vai para o outro, então esse produto ele está disponível no supermercado o tempo inteiro. O produto orgânico é um pouco menos. Ainda há uma transferência de estado para outro de alguns produtos, mas a safra dura um período, né? Nós temos aqui a moranga cabutiá, é o fim da safra agora, isso porque ela foi colhida em janeiro, fevereiro, e é estocada até agora. Agora ela não aguenta mais, ela começa a apodrecer. Agora é a época do plantio da moranga. Então, assim, a gente até fala para o consumidor que o mais interessante é consumir os produtos da safra e localmente, né? Claro que às vezes se tem vontade de comer uma fruta de outro lugar, então você traz ela de lá. Às vezes se paga por isso, né? Mas o consumidor tem que se acostumar aos produtos da safra mesmo e locais, né? Quanto for mais local, mais ecológico, menos energia, menos transporte, né? Acho que isso é uma consciência ecológica. Sem dúvida que é. Gilmar, outro ponto também que se fala muito é na questão da escala. Você disse aí que consegue atender até São Paulo, né? Quais são os mercados aí que vocês conseguem chegar e que tipo de escala vocês conseguem criar aí através, seja da cooperativa ou da tua produção? Bom, nós aqui da cooperativa, então, o nosso forte ainda são feiras. A gente faz feiras aqui Caxias do Sul, Porto Alegre, são várias feiras, na Redenção, no Menino Deus. Aí tem uma parte do produto que a gente produz in natura, em época de safra, a gente consegue exportar para fora, para outros estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, alguns produtos excedentes desses in natura. Já industrializado, a gente processa no período de safra, estoca, e aí a gente consegue mandar no Brasil inteiro, assim, por via transportadora. Então, isso é facilitado, né? É um produto que a gente consegue mandar, ele não é perecível mais, né? Então, a gente consegue fazer essa logística e conseguir atender consumidor de diferentes partes do país. E o volume de vendas, como que ele está agora, assim, comparado a, vamos dizer, 3 anos atrás, assim, só para a gente ter ao menos uma referência se isso vem aumentando, como é que está essa questão aí também das vendas? A gente sentiu que houve um aumento do consumo de produtos in natura, o pessoal tá buscando mais produto fresco, e o industrializado, alguns produtos assim que são mais essenciais. No nosso caso, suco de uva está vendendo ainda bem, porque ele tem bastante antioxidante, então ele já é um preventivo aí para aumentar a imunidade, né, das pessoas, então é mais procurado. Então, esses produtos carro-chefe de agroindústria e os in natura, que são mais procurados, aumentou muito.
A gente vende em feiras, então o consumidor ainda tem alguns que têm receio, que ficam em casa mesmo, e daí aumentou os deliveries. Bastante gente que faz entrega a domicílio. Começaram a fornecer os nossos produtos na casa do consumidor. Mas teve um aumento, principalmente dos in natura. Produtos Agora, frescos. eu tenho uma pergunta para o Alexandre. Eu tenho uma pergunta para o Alexandre, que está na ponta de atender o produtor. Alexandre, você provavelmente, com o seu negócio, deve ter sentido também um aumento de procura. Tem mais produtor querendo converter, tem mais produtor interessado. E aí uma dúvida um pouquinho mais assim conceitual. Eu acho que tem produtor que se aproxima disso olhando do ponto de vista de é um bom negócio, e tem produtor que se aproxima desse tipo de cultivo porque tem uma ligação mais profunda com questões ecológicas. Então, são duas perguntas em uma. Como é que você vê isso? Perfeito. Primeiro, se você pegar historicamente, a estatística ainda do setor, ela não é 100% no sentido, você ainda tem poucas fontes, tá? Mas você tem um cadastro nacional do mapa que te dá o número de produtores, a gente tem o termômetro pelo número de serviço, faturamento da certificadora, né? Então a gente consegue traçar mais ou menos um caminho. E o caminho é fato, isso é fato. Ele é um setor que ele cresce, eu costumo dizer assim, devagar e sempre, e às vezes nem tão devagar, né? Porque realmente a gente sentiu aí, nesse ano, uma aceleração até, né? Então, continuam as demandas, apesar de tudo que a gente está vivendo, tem gente ligando todo dia no escritório, tem gente mandando e-mail, quer saber, tem gente começando, aprovando orçamento, então a atividade ela se mantém, isso é bem claro, eu falo com os nossos pares, né, as outras certificadoras, e é visível isso. Então, o que para mim isso é muito claro, ele mostra no setor que é muito pujante, ele é muito resiliente. Então, no ano passado, não era pandemia, mas era questão política, social, econômica, e, de novo, você teve em alguns determinados momentos, tal, mas você vê que sempre subindo. Então, é muito importante. E o segundo questionamento sobre quem que entra, né, quem que está entrando. Então, eu posso te dizer com segurança, primeiro, obviamente, as motivações são as mais diversas, né? Então, inclusive, é bom falar isso também, tem gente que quer entrar na onda, pegar carona, e aí é importante você ter um sistema estruturado de poder de polícia de ir lá e multar e fiscalizar, e é o que acontece. Então, é importante que se diga. Então, tem aquele que quer entrar na onda, tem pessoas, a gente tem histórias muito legais de produtor que já fica com a gente há muito tempo, que entrou por questão de saúde pessoal, ou o cara teve um câncer, ou a família, ou alguém, e por motivação própria, ele quis entrar nesse negócio. Atualmente, vamos dizer aí, vamos jogar aí uns 3 anos para cá, o setor tem se profissionalizado muito. Então, o que acontece? Ano passado, eu tive vários investidores e grupos de investidores ligando, querendo saber, entender um pouco mais. Tive várias multinacionais de alimentação, então empresas globais que querem investir, que querem ter uma linha ou produtos orgânicos. Bom, fora vários microempreendedores e empresas de artesanais que estão crescendo. Então, o que eu posso te dizer com segurança é que a gente está num patamar que está muito parecido com o que ocorreu na Europa, que já tem mais de 30 anos, né? Aqui a gente tem 15 ali, formal, vamos dizer assim, de certificação formal. Ou seja, o momento, eu diria que é muito bom para quem quer estar no orgânico, porque as coisas aconteceram, você tem uma percepção de consumo do consumidor muito maior, e por isso mesmo a gente é muito mais cobrado. Eu acho que tanto o produtor, né, no caso do Gilmar, quanto a certificadora, porque as pessoas têm WhatsApp, elas querem saber da onde bate a foto no QR Code no supermercado, já dá quem é esse produtor, como é que fez, por que não fez. Então, é um momento muito bom. Eu vou te dizer que é muito gratificante, assim, fazer parte disso.
aproveitar que você está falando aí um pouco sobre esse mercado global, né? A Federação Internacional de Produtos Orgânicos, né, fez uma pesquisa onde apontou que era 3 milhões de produtores orgânicos. Uma outra pesquisa que trata mais do mercado nacional, né, de 2012, quando existiam 6 mil produtores, hoje, em 2020, o cálculo chega de 21 mil produtores. E o Rio Grande do Sul, ao lado do Paraná, dividem aí o número de estados com maior número de produtores, né? São 3.600 no Rio Grande do Sul, 3.500 no Paraná. Depois vai se dividir em São Paulo, Minas Gerais. Tem algum motivo que a gente pode atribuir essa questão para a região sul? E quando a gente vê lá que a região norte não ainda a nível nacional ainda está caminhando, na região norte, então isso é mais sensível ainda, né? Bom, questão geográfica, tradicionalmente, é sul-sudeste. Né? Então, tanto, vamos dizer, tanto em questão de produção como de consumo. Né? E aí, claro, você tem bolsões né? Você tem cacau mais para a Bahia, café subindo lá para Minas e muita fruta no Nordeste. E norte, a Ecocert, por sinal, historicamente, faz muito tempo, a gente tem grandes projetos na região norte. É uma região um pouco mais peculiar, então você tem muito, por exemplo, existe muito, é um berço, né? Se você pegar a Amazônia ou mesmo Pará, Amazonas, você tem uma biodiversidade muito grande. Então, existe toda uma cultura de coleta extrativa, que ela é certificável, e muitas dessas, né, o exemplo talvez mais popular é o açaí, que tomou conta, nós certificamos atualmente a empresa que levou o açaí orgânico, no caso, para os Estados Unidos, e foi uma febre. Então, você tem questões típicas de frutos bastante regionais da Amazônia, que são muito... tem um perfil todo próprio. E além disso, também é importante lembrar que não só no mercado alimentício, tá? Então, quando a gente fala de produtos da Amazônia, o orgânico pelo menos, isso é usado muito para exportação para empresas cosméticas. Né? Então, você tem aquelas grandes do setor, L'Oréal, Stani, você imagina as maiores... elas buscam fornecedores globais, e aí o norte é muito importante, que tenham uma sustentabilidade, por isso ter um selo de procedência, uma validação dessa cadeia produtiva, e eles encontram na Amazônia, não só então você tem a questão do orgânico, quanto a questão da biodiversidade. Então você tem todo tipo de sementes e frutos que são usados muito em cremes, em loções, em perfumes. Então, é todo um outro mercado multibilionário que também é passível de ser certificado como orgânico. Ei, Gilmar, vocês lá objetivam também, assim, outros mercados? Como é que vocês também projetam o futuro da atividade de vocês, assim, numa forma maior, assim, e também buscando outros mercados? Como é que vocês veem essa questão? Eu só queria fazer um comentário referente à questão anterior que o Alexandre estava falando. Por que aqui no Sul, não sei se é possível, por que aqui no Sul cresce mais que nos outros estados? Aqui eu queria falar também que a gente tem uma influência, uma colonização europeia aqui dos imigrantes que vieram da Europa e formaram pequenas propriedades aqui. A gente tem perfil aqui no Sul, aqui pelo menos na região da Serra, aqui são todas pequenas propriedades, então ele se enquadra bem para a produção orgânica, ele se adapta bem. E ainda com a ideia de formação de grupos e cooperativas, né? Então, ali tu aumenta o número de produtores envolvidos, né? Já é diferente de uma área onde que tem muita extensão de terra, que tem produtores, são muito isolados um do outro, né? Então, aqui essa aproximação das famílias, pela proximidade e pela colonização europeia, para aquela descendência ali, acho que influenciou também a aumentar o número de produtores.
Na verdade, o nosso grupo sempre trabalhou na perspectiva de ampliar o trabalho. A gente não viu um negócio pequeno que era só para nós. A gente sempre trabalhou disseminando a ideia de que mais pessoas pudessem produzir e mudar essa forma de produção. Então, nós ajudamos a criar vários grupos aí, se formaram. Tanto é que o nosso, ele tem 25 famílias somente aqui, mas ajudamos a formar outros grupos, né? Então, a gente hoje tem um certo mercado consolidado ali, a gente está com uma capacidade quase que esgotada ali no aumento de produção, e acho que a nossa característica é manter essas feiras que a gente tem e esses mercados atuais aí. A gente não quer muita pretensão de aumentar muito, porque daí tem que mudar muito o formato. A cooperativa, ela tem os sócios, comercializa os produtos dos próprios sócios, né? E a gente pode aumentar o número de sócios aqui internamente e aí sim buscar mais mercado, mas aí a gente vai ajustando conforme as necessidades. E eu digo assim que esse modelo da agricultura convencional ele está esgotado há muito tempo. Quem trabalha com orgânico sabe a diferença de qualidade de vida do produtor que faz esse manejo do que um outro sistema, né? Aqui o produtor que produz orgânico ele tem satisfação em produzir, ele tem saúde ali no seu manejo, né? Não agride ao meio ambiente, não agride a si próprio e dá condições de a natureza, do meio ambiente se perpetuar por muito tempo, né? Ser preservado. Caso contrário, a gente vê um futuro negro aí com o meio ambiente, se não mudar essa matriz de produção convencional aí. E a produção orgânica, eu digo, embora os números falem que o crescimento é grande pela procura e que aumento da produção, mas é muito pequeno em relação ao total da produção. Eu acho que precisa mudar muito ainda. Certo. Sam? Eu tenho uma curiosidade com relação ao lado obscuro dessa questão, que existem fraudes no mundo dos orgânicos, a gente tem notícia de gente tentando burlar o sistema, chegando para o consumidor, e como é que eu, como consumidor, me protejo de uma possível fraude? Posso responder essa? Para o Alexandre, para mim. Então, Diga lá, eu acho que legal. Eu acho que é muito oportuno sempre falar disso, porque senão fica sempre aquela coisa, não, mas você não vai falar porque não, tem que dizer que está tudo. Não. Existe, de novo, a gente tem todos os meios e o rigor da lei para lidar com fraudes, assim como você tem em qualquer setor. Então, é muito difícil você chegar e falar assim, não, vai ter 100% de garantia e não vai existir fraude. Por quê? Porque existem fraudadores e eles vão atrás de oportunidades. Então, o que acontece no caso do orgânico? Você tem várias instâncias fiscalizadoras, né, que é importante colocar a questão do papel do consumidor, e hoje, como eu falei, é muito forte, o consumidor com um clique, ele consegue informações, ele quer saber e ele já coloca a boca no trombone se a coisa não estiver clara para ele. Então, existe consumidor. O consumidor tem uma ouvidoria do mapa, então ele pode ligar para o próprio fornecedor, né, daquele produto específico, ele pode ligar para a certificadora, porque vai ter uma, né? Se não tiver, já é um indício que já tá, alguma coisa está errada, se não tiver algum número, alguma certificadora para ir atrás. A certificadora, por sua vez, por auditoria, ela é auditada pelo Inmetro, então a gente tem, pela ISO 17065, a gente tem obrigação de qualquer denúncia que chegar, ou pergunta ou questionamento, a gente tem que responder, e não só responder, se tiver algum problema, tem que abrir um processo interno, até verificar e tomar as ações. Então, o que eu digo assim, para um consumidor, ele deve primeiro ficar atento ao que está dizendo o produto, as embalagens, etc., né? Então, ele tem que procurar por o selo, ele tem que ver aquele selo, ele tem que ver se tem a menção certificado por EcoCert ou pela Ecovida, ele tem que ver o número que está lá, CNPJ, porque tem um cadastro nacional do mapa. Então, existem muitos meios.
E dentro do processo como um todo, né, dentro, vamos dizer assim, do processo da certificação, a gente também não é o caso de você esperar acontecer alguma coisa para, não, aí eu vou tomar uma decisão. Não, porque a gente tem esses requisitos. Então, quando a gente faz um acompanhamento, a gente acompanha ao longo de um ciclo, de 12 em 12 meses, o produtor deve obrigatoriamente receber uma auditoria em loco e todo o resto. Então, a gente tem todo um detalhamento e um monitoramento daquelas ações, desde calcular a receita, ver o que entrou, o que saiu. Ele é muito mais complexo. Antes de eu entrar, faz tempo, já há 15 anos, mas antes de eu entrar nesse negócio, eu não tinha a menor noção, que só o consumidor hoje tivesse a noção do trabalho que é feito dentro de uma certificação e que o Gilmar sabe, porque ele recebe a auditoria, né, do que ele tem que atender. Então, eu digo tudo isso para responder. Então, é 100%? Digo que não é 100%. É 99%? É acima de 98%? Provavelmente. Porque você tem você tem aonde se buscar dentro da legislação e das instituições hoje um sistema que te dê uma confiabilidade muito acima do que você precisa para manter, para você poder chegar aqui a público e dizer, não, é confiável, entende? É nesse sentido que eu digo que hoje você tem muitos meios para ter tranquilidade de dizer que o sistema hoje orgânico no Brasil, ele é muito confiável. Perfeito. O Gilmar, outro ponto aí também que é a questão, já que vocês trabalham muito a questão de feiras, lá na ponta você tem esse contato do consumidor, né? Existe também essa desconfiança? E outra pergunta, o que deve ser também o maior gargalo de vocês, que é em relação à questão do preço também, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre esses dois aspectos aí para nós, por favor. Embora que a gente faça essa produção orgânica há bastante tempo, volta e meia ainda há algum consumidor, mas esse produto é orgânico, às vezes o consumidor é novo, primeira vez que ele chega na feira, e aí ele tem certa desconfiança. Aí, às vezes, tu tem um tomate produzido na estufa, ele te dá uma qualidade boa, mas esse tomate é orgânico mesmo? E aí a gente, é muito bonito, né? Falo que sim, a gente está ali há muito tempo já e não teria porquê, né? Agora, que nem o Alexandre falou, volta e meia aparece algum produtor tirando vantagem, né? Mas logo esse aí ele é caçado, ele não dura muito tempo. Volta e meia o próprio MAPA, o Ministério da Agricultura, coleta produtos ali nas feiras, seguidamente fazem isso ali, pelo menos nas feiras de Porto Alegre, eles fazem coleta e mandam para análise. Então, ali é uma forma também de pegar e ter a verificação, ter a prova, né, do que é mesmo. Mas aí, com o consumidor, a gente vai conversando, é uma relação de confiança que a gente vai falando, vai esclarecendo, tirando as dúvidas também do consumidor, né? E fala para ele que ele tem todo o direito de desconfiar e de buscar os mecanismos de proteção dele também. Ele pode acessar o Ministério da Agricultura e, se ele tiver desconfiado ou se ele consumiu algum alimento que lhe fez mal, ele pode ir lá e fazer a coleta do produto, né? Se tiver desconfiança de produtor, enfim, tem todo o mecanismo. Até desculpe aqui a falha até, né? A gente não falou qual é a região que tu produz, né? Qual é a tua região lá que tu produz os teus produtos? Nós somos de Antônio Prado, IP aqui, é na Serra Gaúcha, aqui na Serra. Na Serra Gaúcha. Então tá, a produção vocês fazem aí, comercializam na Serra e também trazem também para comercializar nas feiras em Porto Alegre, e também os produtos industrializados vocês mandam para outras regiões, né? É isso, então? Isso, exatamente. Perfeito. Sandro, tu queria fazer uma questão? Eu queria saber o que precisa acontecer para a gente romper a barreira de um produto que acaba sendo consumido por quem tem condição de comprar, e aí não estou questionando o preço, porque, de fato, a produção tem o seu custo. Mas como é que a gente leva isso para uma escala que mais gente possa consumir? O que falta acontecer para isso?
Assim, o Emerson havia até falado, primeiro esqueci de comentar que Isso, ele tinha Gilmar. falado a questão do preço, né? Então, o preço, assim, eu digo, a nível de feira é ainda o preço mais acessível, porque é uma venda direta entre consumidor, do produtor para o consumidor. Então, tu não tem um intermediário ali no meio, né? Então, é o preço mais acessível para o consumidor é nas feiras, a meu ponto de vista. No mercado, daí varia muito de mercado para mercado, porque daí já vai ter talvez um intermediário, vai ter o frete, vai ter o supermercado também, que ele põe uma margem considerável. Então, essa cadeia e a escala, o volume não é tão grande, né? Então, isso tudo contribui para a elevação do preço, para o preço chegar caro, às vezes, né? Com o consumidor, ele se assusta, mas porque é tão caro, né? Então, pela pouca oferta, pelo sistema de distribuição, a logística, que às vezes o produto viaja, eu não consigo fechar um caminhão, uma carga fechada para mandar para São Paulo. Então, às vezes vai 1 tonelada, então eu pago 1 tonelada, eu pago o valor equivalente a 3 vezes mais do que eu fizesse um caminhão fechado. Então, são essas coisas, né? Que às vezes é uma cadeia ali que, por o volume não ser tão grande, o preço acaba se elevando. Sim, o preço, por isso que eu digo, o preço aqui de origem ele não é tão alto de produtor, mas depende do que está por trás disso, até chegar ao consumidor. É verdade. Eu tive na feira agora de Porto Alegre, nesse sábado também, conversei com alguns produtores, inclusive algum até era nutricionista. Vamos conferir aí um trechinho dessa conversa que eu tive com os produtores aí. Vamos lá ver. Então, a gente trabalha, além de produtos orgânicos, a gente trabalha com a linha vegana. Então, a gente trabalha com os pães de quê, que são como se fossem pães de queijo, mas eles são com base vegana. Então, são com ou batata doce ou inhame. Depois a gente tem a linha dos hambúrgueres de soja com cenoura e de batata doce com feijão. Depois eu tenho o quibe também vegano, que ele é feito com soja, legumes, farinha integral, trigo burgol. Toda a nossa produção do nosso mel orgânico é Pantano Grande. Qualquer produto orgânico que tenha essa certificação do IPD, você pode confiar. É o órgão mais rigoroso, né? Isso é uma forma de o consumidor saber que o produto é orgânico. Nossa, sim. Sim. O senhor comercializa só nas feiras ou também em outros lugares? Não, em mercados também. Mercado? No Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná. Vocês viram aí que é um pouco desse ambiente, né? Trazendo o que é as prioridades que o produtor, né, vem trazendo para essa feira, nessa conversa pessoal com o consumidor. Alexandre, eu queria saber de ti uma questão assim, relacionada ainda à questão das certificações, né? A gente já falou um pouco aqui sobre a segurança dessas certificações, né? O rigor que essas certificações têm também nas propriedades, até mesmo sobre o volume, né? O Sandro te perguntou, né? Cresceu essa procura, né? Mas eu queria saber de ti uma outra questão. Além dos alimentos, também existe uma procura muito grande para os não alimentos também, porque o mundo dos orgânicos também não é só a questão dos alimentos, né? Fala um pouquinho só para a gente não deixar passar essa questão também, por favor. Perfeito. Bom, o setor alimentício, obviamente, que é o maior, né? Mesmo dentro da Ecocert, você pega lá, 80% do faturamento, ele é de produtos de certificação do setor alimentício, que é o maior expoente. Mas você tem, sim, por exemplo, um serviço de atestação de insumos que podem ser usados na agricultura orgânica. Esse é um mercado, agora o Gilmar bem lembrou, agora está muito forte a questão dos bioinsumos, então a gente tem um serviço de atestação para isso. Ele tem um ritmo de crescimento, não é tão forte, mas existe, né? Porque quanto mais insumos possíveis para usar na agricultura orgânica, melhor. Então, né, teoricamente, todo um mercado possível. Existe, como eu falei antes, a questão como matéria-prima para ingredientes da indústria de cosmética, tá? Que é muito forte.
não tanto no Brasil, quer dizer, não tanto a parte orgânica, mas se você pegar na Europa, a EcoCert é líder na certificação desse tipo de processo, e é um mercado bilionário, assim, são bilhões e bilhões de euros nessa parte de cosmética. Aqui no Brasil, por sinal, agora está começando a avançar um pouco, porque ela tem uma questão que ficou mal resolvida desde 2011, na questão da lei, da legislação. Então, você tem um termo orgânico, só que não pode ser usado teoricamente não, porque a legislação você não tem uma instrução normativa que diga o detalhamento para você rotular um cosmético orgânico, mas é uma coisa que vai acontecer, porque é muito grande. O Brasil está entre os 3 maiores consumidores de produtos de higiene e limpeza pessoal, e sem contar a biodiversidade. Então, se tem alguém que pode ser bom em cosmético orgânico, é o Brasil. Então, a gente está sentado dentro de um potencial gigantesco que só não está explodindo porque ainda está segurado por questões burocráticas. Porque a hora que abrir esse mercado, com certeza, fora do alimentar, eu diria que a próxima grande onda, assim, a próxima grande potencial que o Brasil tem para desenvolver essa área, com certeza. Certo. A gente vai passando rápido o programa, assim, e eu queria falar ainda um pouquinho sobre o perfil do público consumidor, mas o Sandro já está bem avançado a receita, isso já está degustando já o creme de sopa? Tá bonita a cor, hein? Eu estou com um shot aqui, as últimas abóboras cabotiã da estação, azeite orgânico, porque a gente já tem azeite certificado no Brasil, gengibre, e olha, para a onda de frio que está chegando aí essa semana, nada melhor. Ah, que delícia, que delícia. A cor ficou bem bonita também. Ô, Gilmar, sobre a questão do público consumidor, antes se falava muito em jovens, veganos, né? Vocês sentiram uma variação maior também do público, principalmente nesse contato e nas feiras? O público tem se mantido até, acho que aumentou um pouco o público jovem, começou a despertar mais a juventude. Antes tinha um público assim de mais idade, pessoas mais esclarecidas assim, e agora recentemente tem um público mais jovem, adolescentes, juventude, também estão se simpatizando mais. Eu acho que essa pandemia aí começou a dar uma reflexão na cabeça das pessoas, né? No sentido de se melhorar a qualidade da alimentação, e acho que estão buscando mais o alimento orgânico. Perfeito, Alexandre. Muito obrigado. Espero que a gente tenha contribuído um pouco também com essa questão da informação aqui. A gente já está sobre a hora aqui, encerrando. Eu te agradeço a tua colaboração. Até uma próxima oportunidade, viu, Alexandre? Muito obrigado. Foi muito importante os teus esclarecimentos aqui, viu? Eu agradeço demais e obrigado, então. Fico sempre à disposição. Muito bem. Gilmar, muito obrigado pela tua participação, hein? Obrigado por trazer essas informações para a gente poder se aproximar um pouquinho mais do consumidor, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Legal, muito obrigado, Sandro. Muito obrigado, até terça-feira que vem. Nos falamos. Boa noite. Vamos em frente. Um abraço.